Entendi. Tá Aqui é um gravado. bate-papo super descontraído, então podemos ficar mais à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente começa aqui o episódio do Marketing na Mesa, o primeiro de 2026, né? Camila, acho que nunca participou conosco, né, Camila? Então, o Marketing na Mesa surgiu, é um projeto para auxiliar o empresário, né? Como que ele constrói reputação, como ele tem visibilidade e, consequentemente, ele aumenta o faturamento por meio das ações de comunicação, marketing e vendas. Então, todo mês a gente traz um tema, um especialista para falar sobre alguns assuntos que muitas vezes ele tem dúvida no dia a dia, né? Como que ele pode aplicar no seu negócio. E hoje o tema é vale a pena estar na mídia, esse trabalho de assessoria de imprensa, né? Por isso que eu trouxe aqui a Paula e o Zago, que eles fazem esse trabalho de assessoria de imprensa, eles estão constantemente dando entrevistas, e a gente quer ouvir o lado deles, para como isso impacta no negócio deles. E também trouxemos a Jaqueline, que é imprensa, né, principalmente aí de hard news, de televisão, de jornal diário, para ela trazer também a bagagem dela, né, por que algumas situações acontecem, que os clientes ficam em dúvida, enfim, trazer os bastidores, né, do processo, né, Jaque? Sim. Boa noite, Jaque, pessoal. boa noite. Apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, por favor. Então, vamos lá, eu sou Jaqueline Falcão, sou jornalista, trabalho com hard news há mais de 20 anos, eu comecei no Diário Popular, depois virou Diário de São Paulo, depois eu fui para o jornal O Globo, fiquei na sucursal São Paulo, depois eu fui para a Record, onde eu fui pauteira, na Record eu passei pelo Balanço Geral, passei pelo Jornal da Record, passei pelo Fala Brasil. Na Jovem Pan tem uma coluna escrita, e é isso, gente, 20 anos aí. Fui repórter de rua, fui pauteira, fui editora. Vivi esse momento quando era só impresso, depois veio online, né? Que foi uma grande transformação. Nossa, vai E estou aqui à desmistificar muita disposição. coisa. Vai trazer muitas curiosidades para a gente e esclarecer muitas dúvidas que a gente tem, né, Jaque? Sim. Paula quer se apresentar também? Bom, boa noite, meu nome é Paula Cian, sou dermatologista, eu sou cliente da Thaís desde 2022, 23, 23. Quando eu lancei meu livro, Um Burnout para Chamar de Seu, e aí a gente fez a divulgação do livro, e depois disso continuamos o trabalho através das entrevistas em rádio, televisão, jornal, revista, e Paula, gosto muito de educar, eu acho que passar a informação é uma obrigação nossa, a gente dividir o nosso conhecimento da melhor forma possível. E eu faço muito isso no consultório, eu falei, vamos tentar fazer isso numa escala maior, né? Aproveitei a história do livro, e aí eu virei colunista semanal de uma rádio, aí eu comecei um outro programa de rádio também, as coisas concomitantes, então é maravilhoso fazer isso. Estamos construindo nessa trajetória, cada dia um pouquinho mais, né? Sim, sim. Zago, boa noite, quer se apresentar também? Então, eu sou Richardson Zago, trabalho com adestramento desde 98, estou numa caminhada grande aí com comportamento canino, com educação em geral, né, e com reabilitações também de cães agressivos, cães medrosos, uma série de problemas comportamentais que surgem, e aí vivi uma fase diferente, onde a gente saiu daquela parte onde o cachorro não tinha nada, era negligenciado, para hoje o cachorro onde ele tem tudo, mais do que deveria. Então, mudaram-se os problemas de comportamento, né? Mas os problemas de comportamento continuam, a sociedade vai mudando, a gente como dono, né, como ser humano, vai mudando, então as coisas vão mudando também em relação ao treinamento, ao trabalho com os cães, que deixou de ser só aquela coisa de comandos, né, de obediência, tudo, ou de proteção, né, o guarda que tinha antigamente, para ser uma coisa mais de educação mesmo, o cachorro conviver com a família e participar dos ambientes onde a família gostaria de participar. E também sou sócio fundador do Patinhas Urbanas, uma creche também com 2 anos, com 12 anos aí no mercado, né, e que trabalha também com essa parte que veio para complementar, por exemplo, na questão do gasto de energia, aquela falta de tempo que normalmente, principalmente o paulistano tem, né, mas assim, muitas cidades já tem esse estresse grande, o deslocamento muito grande, muito demorado, e acaba os cachorros ficando muito tempo ociosos e acaba dando problema de comportamento também, por falta de gasto de energia. A gente já também faz um trabalho, já faz uns 3 anos, né, Zago? Tem 3 anos, a idade do Todd, né? Quando a gente se conheceu por causa do Todd, eu
estava buscando na internet um adestrador para aquele pequeno cavalo que eu tenho em casa, né? Porque ele, com 3 meses, já quis me avançar. Aí eu falei, gente, não vai dar, né? Com 40 quilos no futuro, o que eu vou fazer? E hoje é uma moça, né? O meu cachorro é super gentil, super dócil. E muito se deu por causa do trabalho do Zago. E aí a gente pegou essa amizade e começamos a trabalhar também esse lado da imprensa dele, né? E agora eu quero apresentar também para vocês o Edu Neves. Ele trabalha aqui no Marketing na Mesa com a gente, ajudou a construir todo esse projeto aqui comigo. E, Edu, acho que é legal você se apresentar também, para falar como que você contribui aqui no Marketing na Mesa. Claro, gente, boa noite. Eu sou o Edu Neves. Estava olhando para cá porque alguém chegou aqui, tirou meu cachorro, que ele não foi adestrado pelo Zago, então ele late. Late, é bravo, é chato. Eu trabalho com marketing e vendas há muito tempo. Eu vim de multinacional, eu trabalhei em 15 anos entre Philip Morris, Dell, HP. E desde 2016 eu comecei a empreender, ensinando pessoas que estão empreendendo em pequenas e médias empresas um pouco do que eu aprendi nessa jornada, especialmente como conectar marketing, vendas, operações e cultura para ter negócios que funcionam. Eu comecei minha carreira há muitos anos atrás com design, Jaqueline. Então, assim, eu também trabalhei em jornal. Eu sei o que é fotolito, eu sei o que é colar um pestafe. Bom, exatamente, tem que mudar o calhau quando vai sair a edição. Então, enfim, já virei noite em gráfica também. Sei como é que é essa vida. E queria agradecer a presença de todos vocês. Acho que é um evento muito legal. A Thaís tirou essa ideia do chapéu há uns anos atrás e, enfim, conseguiu aí fazer. E eu estou colaborando no que é possível. E vamos lá, né? Construímos juntos, porque, olha, foram noites e noites, né, Edu, trabalhando em cima desse projeto. E aí temos novidades, né? Esse ano a gente começa a implementar uma consultoria de comunicação, marketing e vendas para as empresas. Então, temos aí 2 produtos, uma voltada para pequenos negócios e outros para médias e grandes. Então, o Marketing na Mesa deu uma desdobrada, né? A gente continua com os nossos episódios mensais, mas também agora temos essa consultoria guiada, que nós chamamos também. Né, Edu? Isso aí. Bom, Bora como lá, é que a gente vamos vai lá. começar, dona Thaís? Vamos lá. Vamos, acho que, né, falando principalmente das expectativas, né? O que é a expectativa e a realidade, né? Quando que um cliente, né, contrata assessoria de imprensa, o que ele espera quando ele contrata? Acho que seria legal vocês falarem, né, Paula e Zago, dos desejos de vocês. O que vocês queriam quando vocês começaram a dar entrevista para a imprensa? A capa da Veja. Fantástico, né? A Exatamente. capa da Veja é fácil, quero ver a capa da Forbes. Já eu chego. Opa, Podem falar. Paula, quer começar? Qual que foi a sua expectativa? Eu acho que é bem isso, né? A gente começa quando está se apaixonando por alguém, né? Nossa, vai salvar minha vida, vai resolver tudo. Thaís vai me fazer, sei lá, resolver todos os meus problemas de timidez, a dificuldade de me vender, a dificuldade de acreditar em mim mesma, e vai me tornar famosa e todo mundo vai ver como eu sou maravilhosa. Então, a gente transfere muito todas as nossas questões pessoais para o prestador de serviço, né? Sim. E o que eu encontrei em compensação foi uma oportunidade de crescimento, primeiro interno, melhorar como profissional, melhorar como comunicadora, na verdade, começar como comunicadora, mas assim, gente, você desenvolve o que você quer fazer para a sua vida, você melhora o teu alicerce interno, porque se você não tiver um alicerce bom, você não consegue passar para frente, isso é muito legal. Que legal. E você, Zago? Quando você começou a dar entrevista para a imprensa, o que você imaginava? A princípio, eu tive algumas experiências divergentes, assim, né, com a imprensa. Uma delas foi quando eu comecei a tive oportunidade, uma pessoa queria, lá muito tempo atrás, queria me vender um espaço em um programa que passava na internet, que na época estava começando e nem sabia o que era internet, e aí passava numa rede fechada, né, começou a passar e eu nem tinha essa rede, eu nem conseguia assistir. E o cara vendeu, falou, não, vou aí, gravo, coloco e eu quero te vender um tempinho para você fazer 1 minutinho
dentro de um programa de 30 minutos. E aí foi engraçado, eu fiz uma vez, duas, três, aí o cara falou, pô, foi legal porque o pessoal gostou e tal, e tá pedindo, e foi fazendo. Aí, interessante você chegar, de repente, uma vez eu fui chegar para fazer um orçamento, fazer uma avaliação, e tinha lá 17 pessoas na casa, tudo esperando o rapaz da televisão chegar, sabe, o artista e tudo, e conversava comigo como se me conhecessem. Então, é um negócio que a gente vê as pessoas na internet, vê na televisão muito, e a gente dá a impressão que a gente conhece mesmo a pessoa, sabe histórias da vida e tudo, e parece que a gente conhece. Então, é um negócio, é uma realidade, assim, diferente na época que eu acabei vivendo. Eu falei, gente, não muda nada, eu estou aqui fazendo meu trabalho, eu que não vá lá fazer também, né, tudo que eu fazer certinho para ver se isso aí não passa. Então, comecei a ver de forma diferente. E também, quando eu comecei a trabalhar na casa de algumas pessoas que eram apresentadores e tudo, eu falei, poxa, tira um pouco aquela mística de que a pessoa é um super-humano, é uma coisa... É o trabalho da pessoa que tem mais exposição, que sabe, que é mais visto, é interessante. Que dentro de casa a pessoa é uma pessoa normal, que está ali com seu cachorro, que tem suas dificuldades, com sua família e tudo. Então eu vivi umas coisas assim que para mim foi coisas que me marcaram, né? Bastante. Então é interessante esse convívio com a imprensa, e é interessante que ele valida também um pouco o seu trabalho, né? Então, quando você está falando, e essa experiência eu tenho bastante, de quando, às vezes eu falo com um cliente, bastante, poxa, você precisa fazer assim, 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 assado, e você insiste várias aulas e várias situações, você está insistindo para a pessoa fazer. E quando você dá uma entrevista, faz uma matéria, alguma coisa, eu não falo mais isso, eu pego o link da matéria e mando para a pessoa fala, agora eu entendi, parece que se saiu ali naquela mídia, saiu, não, ali vira autoridade, sabe? Então, ele valida bastante o nosso trabalho, é bem interessante isso. Isso daí é o que eu sempre falo para as pessoas que me procuram pedindo orçamento, né? É uma prova social que o seu trabalho funciona, porque se a imprensa tem esse espaço orgânico, né, para você falar sobre aquele tema, realmente, né, você tem essa voz, essa credibilidade para executar esse serviço. Então, quando você faz a busca pelo tema, pelo nome do especialista, e vem essas matérias, esses resultados de imprensa, te dá outra credibilidade do que daquelas pessoas que não fazem, né? Então, você acaba saindo na frente do concorrente. E isso que a Jaqueline falou, né, que os clientes chegam querendo a capa da Veja, é fato, é fato. Não, tipo, não tem, acho que é uma grande minoria que tem um pé no chão, que sabe que não vai ser a capa da Veja. Para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei numa agência de comunicação, um dos meus primeiros empregos, que o dono da agência prometia a capa da Veja para os clientes. E aí, para fechar o contrato. Então, foi aí que eu falei, eu não quero nunca ser esse tipo de profissional, porque depois o cliente ficou me cobrando, porque eu quero atendimento da conta, e falou, né, como você, que é uma estagiária que acabou de sair da faculdade, fala que não posso ser a capa da Veja, e o seu chefe falou que eu posso. Então, assim, você que é incompetente. E aí eu joguei na mão do diretor da agência, eu falei, olha, agora você arruma a capa da Veja, que ele quer, senão ele vai cancelar o contrato. E cancelou o contrato, por quê? Caiu numa mentira. Então, esse tipo de profissional eu nunca quis ser. Eu sempre trouxe todas as realidades, todas as transparências possíveis para o cliente já baixar essa expectativa. Então, assim, você vai fazer assessoria de imprensa, você vai dar entrevista, você não vai vender, né? Você não vai estourar de vender, enfim, você não vai ser a celebridade do momento, enfim, é uma construção, é um caminho. Então, o papel da agência é justamente esse, trazer essa expectativa, né, do cliente para a realidade e conseguir o melhor resultado possível dentro daquelas condições que a gente tem, porque se o cliente também não tem materiais adequados, né, não tem argumentos para a gente trabalhar a pauta na mídia, a gente também não tem muitos resultados. Então, vai muito da estratégia que a gente traça, né, que a gente também tem que ter essa estratégia, esse olhar, né, e também da expectativa do cliente abaixar um pouquinho para a gente ver o que a gente consegue. E muitas das vezes, o cliente até se surpreende, porque às vezes ele nem está esperando nada, porque eu já baixei a expectativa dele, e aí quando ele vê uma matéria super legal, que ele nem imaginava, que ele já ganhou, tipo, o mês dele, o dia, enfim. Né, Jaque, acho que você também consegue fazer aí um contraponto aí, que não é notícia, né? Eu queria contar uma história bem rapidinho, já que a gente está descontraído, eu queria contar uma história engraçada aqui, do ponto de vista da capa da Veja. Tinha uma colega assessora,
que ela tinha um cliente que era difícil de ser trabalhado, bem no começo, ela até explicava, mas ele não, eu quero a capa da Veja, que é a capa da Veja, e um dia ele chegou para ela com a soberba, olha, eu quero a capa da Veja, não vou mais continuar com você, ela pegou, botou a bolsa na mesa, você quer a capa da Veja? Eu vou te ensinar, você quer a capa da Veja, vai sair no Fantástico domingo, ele falou assim, mata todo mundo da sua família, Eu ia falar isso, mata todo mundo, e ela foi falando coisas bárbaras para ele, você vai fazer isso com sua mãe, isso com sua mulher, cara, ela pegou a bolsa e foi embora. Ele ficou assustado, passou uma semana e pediu desculpa para ela e falou: não, vamos conversar, você tem que uns números por aí. Depois ela conseguiu várias matérias bacanas para ele. É o choque de realidade. Era um cliente de aviação executiva, então assim, não é toda hora que vai estar no Hard News, né? Sim. E no final construiu uma boa relação, mas que começou a ser meio torta. Mas eu falo, eu brinco, né? Nos bastidores, com quem é mais íntimo, eu brinco. Falo, gente, você pode fazer a maior catástrofe do mundo, aí você vai ter notícia para impactar negativamente, né? O mundo todo, aí você vai ser a capa. Quer ser lembrado dessa maneira? Acho que não, né? Não, né? Com certeza a capa da Veja provavelmente vai ser esse caso aí do cachorro, né? Do Orelha. Sim. Então, assim, olha, que maneira para ser lembrado, né? Que honra, né? Então, é legal até você me falar, Jaque, do que não é notícia, né? Porque muitos dos clientes acham que qualquer notícia é a capa de algum veículo, né? De alguma matéria. Então, hoje, sim, a gente tem uma pressão muito grande do comercial. Então, dependendo do que você leva, eles encaram que você está fazendo uma propaganda gratuita. Então, assim, o que não é notícia, né? Uma coisa que já passou o time, né? Por exemplo, sei lá, semana passada, esses dias, teve um Big Brother que teve uma convulsão. Aí chegar um release uma semana depois, já perdeu o time. Ineditismo, isso conta muito, se a pauta não é inédita, né, sei lá, dia da tuberculose, essas datas, gente, isso está muito desgastado, né? Porque o calendário hoje ele é muito vasto, assim como o mês tem mais de uma cor, né? Sim. Janeiro é verde, ele é laranja, vermelho, então assim, o que não é inédito, não é, eu recebo por dia mais de 150 releases, né? E fora o WhatsApp, que também é uma ferramenta de abordagem de assessoria de imprensa para o jornalista, né? Então, assim, o título, ele chama muita atenção do release para a gente. Então, a primeira coisa que você bate o olho, o título chama atenção, eu vou abrir para ler. O que mais chama... Então, se todo mundo já deu aquele assunto também, vamos supor, já saiu no Estadão tem 3 dias e aí vai vender para mim. E às vezes me vende como exclusivo. Ó, tem uma pauta aqui inédita para você. Foi Gente, sacanagem, né? Gente, Vender como já exclusivo. aconteceu, uma vez eu caí na pauta. Foi uma pauta presencial, falar só para você, fiz entrevista, era um teste de compatibilidade de intolerância. Não era alergia, era intolerância, era uma coisa que estava chegando no Brasil. Você descobrir que você era intolerante a alguns alimentos. Eu fiz a matéria de página inteira, depois eu vi que o Estadão já tinha dado a matéria uma semana antes, a mesma matéria que eu tinha feito. Dá um ódio, né? Porque queima totalmente seu relacionamento com o assessor, né? Sim. Então tem questão também do dado, se o número é confuso, o dado é confuso, o dado é velho, é requintado. Às vezes vem, você sabia que tem criança, sei lá, comendo muito chocolate? Tem uma pesquisa que fala que criança come mais chocolate hoje do que... Olha, você vai puxar, tá bom, deixa eu ver. De quando é a pesquisa? Ah, pesquisa de 2019. Mas eu tenho a fonte para falar. Então, assim, eu tenho que justificar por que eu vou escrever aquela notícia. Eu sou um canal, né? Eu estou escrevendo para pessoas, eu estou transmitindo uma matéria de TV para várias pessoas. Então, assim, eu sou um meio, né? Então, assim, primeiro, assim, por que eu tenho que falar aquilo? Qual a relevância disso? Eu tenho que falar com uma grande população, eu não posso falar só com um público muito específico. A não ser que você seja um veículo especializado. Eu sou um veículo falo só de cachorro. Então, vou vir para só de cachorro. Agora, se você está na grande imprensa, você tem que pensar que você tem um grande público por trás. Você tem um público classe... Você tem a dona de casa, que precisa entender aquela notícia. Você tem um economista, que também vai estar assistindo. Você tem um CEO de uma empresa que vai ler. Então, você tem que envelopar isso de maneira que seja interessante para todos os públicos, que as pessoas queiram ler e entendam aquilo.
Sim, com certeza. E aí você falou do release, né? O release é a Sim, maior estratégia que o assessor sim, de imprensa tem para argumentar com o jornalista que ele tem uma notícia relevante ali para fazer a pauta, né? sinto assim. Então, o que a gente tem que fazer como assessor de imprensa de vocês, né? Ficar antenado no que está rolando de mais atual e saber qual que é o diferencial de cada profissional que a gente atende, né? Então, a gente sabe que o Zago tem um trabalho muito específico, muito legal, de reabilitar cachorros que são abandonados, né, que não querem, que a família não quer mais, e ele precisa achar um segundo lar, mas esse cachorro precisa, né, ter um adestramento, um comportamento diferente para ele ter uma taxa de rejeição bem menor. Poxa, vou vender essa situação. Eu sei que a Paula trabalha muitas questões, né, como as emoções impactam na saúde da pele, né, ela teve a experiência dela com burnout, então, poxa, vou evidenciar isso. Isso já é case para fazer uma matéria, Sim. porque eu estou caçando exatamente onde está o diferencial de cada um e potencializando isso para a imprensa, né, Jaque? E o que que é importante? Quando for vender a pauta, você entender para quem você está vendendo, entender o veículo. Às vezes, às vezes aquela pauta não vai ser, a mesma pauta não serve para o jornal Fala Brasil da Record e vai para exame. Não vai. Você Sim, pode ter o mesmo tema, mas com abordagem diferente. Então, por exemplo, sei lá, subiu o preço do tomate. Isso é uma pauta que a TV gosta muito de fazer, né? sim. Principalmente para esses jornais matinais, né? Que tem muita dona de casa. Então, assim, ó, o leite vai subir 15, subiu 15%. Né? Então, explicar como é que esse impacto causa no orçamento do brasileiro. A alternativa que as famílias estão buscando. Vai tomar menos leite, vai procurar marca mais barata, procura ali, promoção, garimpo promoção de mercado, vai tomar chá, vai reduzir, o que ela vai fazer? E é diferente você levar isso para a revista Exame, por exemplo. Para a revista Exame, ou para uma editoria de um jornal de economia, você não pode falar, eu vim comentar que o leite... Não, você tem que trazer assim, é o mercado de consumo do leite do Brasil. Ele cresce, como é que ele está hoje? Para a TV, você vai ter que ter um personagem, uma família, olha, eu tenho um especialista, eu tenho aqui uma foto, um cliente, que ele vai comentar o impacto disso na vida dos brasileiros, eu tenho aqui também, eu posso te oferecer uma personagem, televisão precisa muito de personagem, gente. É difícil, mas a batalha todo mundo procurar alguém que, vamos achar alguém que parou de tomar leite, ou alguém que garimpa promoção. Então, assim, o mesmo tema, você tem que envelopar diferente para os veículos, porque assim, se vem uma pauta que não tem o perfil, Genérica, assim, né? genérica, assim, infelizmente a gente não vai. Exatamente. Outra coisa que funciona muito, é muito bom, são encontros de relacionamento. Funciona bastante. Onde você marca um café, tem encontros online também, né? A pessoa está em outro estado, está com uma agenda apertada, faz um bate-papo. Isso é muito importante. Você apresenta a fonte, o jornalista bate um papo com a pessoa, ele fala, olha, eu tenho uma pesquisa nessa área, eu preciso desse tema, porque isso ajuda, na hora que o repórter está naquele sufoco, às vezes acontece muito, a gente tem que fazer uma pauta a toca de caixa, né? Acontece alguma coisa, olha, vamos fechar a pauta correndo, preciso de Nossa, uma fonte. Quando você tem encontro de relacionamento, você já teve encontro com a pessoa, você lembra mais fácil, falando, peraí, a Thaís tem uma médica, uhum. eu vou chamar a Thaís, a doutora pode responder essa foto para mim? Aí vem aquele frio na barriga, né? Para quando que é, né? Ah, Para era agora, né? para Daqui 2 horas. agora. Literalmente, hoje foi um daqui 2 horas com um personagem. Você fala, Jesus. Como que eu Né? acho personagem, né? Pois é. Tanto a Paula e o Zago, eles sabem muito dessa questão, principalmente de TV, né, do personagem. E aí é aquela correria que sai todo mundo desesperado atrás, né, do personagem para compor a pauta, para a gente poder emplacar. aí. O que eu sempre falo para eles é o seguinte: nós, assessores, nós levamos o tema, né, para o jornalista fazer a matéria. Depois que a gente levou esse tema para o jornalista fazer a matéria, o tema é público. E aí, se ele fizer com você ou com seu concorrente, a gente não tem muito o que lidar. O que a gente precisa fazer é ser ágil e trazer todos os elementos que o jornalista precisa para fazer aquela pauta. Então, é claro que o jornalista vai dar atenção para aquele especialista que já trouxe o personagem e ele precisa fechar a matéria a toque de caixa, né? Agora, Jaque, explica para a gente, depois eu vou pedir para o Zago e para a Paula falarem dessa experiência deles de achar tudo na correria, mas explica para a gente por que tudo é tão corrido. Porque assim, tem os chefes que são iluminados, seres iluminados, né? Que às vezes
querem uma coisa, né? Eu quero isso, né? Então, por exemplo, o tempo, jornalismo diário, a gente começa já atrasado, já começa tendo que fechar. Então, você chega numa redação, você vai lá pensar o que você vai propor de pauta, que ideia você quer levar. Existe um fato que está acontecendo, às vezes o mundo está acabando, aí todo mundo o foco vai ser naquela notícia. Então, você tem que pensar a pauta, que você vai levar a discussão de pauta, vai para uma reunião de pauta, vai convencer a chefia a aceitar a sua pauta. A chefia aceitou essa pauta, isso aí, gente, já se passaram o quê? Umas 4, 5 horas já do dia, né? Aí aprovei sua pauta. Ah, tá bom, pode começar a tocar. Muitas vezes assim, é para amanhã. Não, mas eu queria. Não, a gente precisa para amanhã essa matéria. E aí é aquela correria, aquela sangria. Se você tem que ir para a rua, então, gente, com o trânsito em São Paulo, né? Então, assim, o tempo é muito curto. Em TV, por exemplo, no Jornal da Record, a reunião de pauta, ela acaba 14 horas, de 14 15 horas. Eu tenho que entregar a pauta fechada até às 20. No Fala Brasil, a reunião de pauta é entre 9 e 10 horas. Eu tenho que finalizar tudo até às 17 horas. E em TV é muito grave você não fechar pauta, porque assim, quando você não consegue fechar pauta, vai ter uma equipe de repórter cinegrafista no outro dia que não vai ter pauta para ele fazer. Ele vai chegar, vai sentar, ele não tem pauta para ir para a rua. E tem também essa questão de troca de turno, você tem que deixar tudo pronto para as pessoas que vão entrar no seu Tem lugar. que deixar. Geralmente, você é dono da pauta, né? Antigamente, quando as redações, 20 anos atrás, quando as redações eram bem maiores, um colega, ele podia, você entrava cedo, embora teu horário, o colega que ia assumir, ele continuava. Hoje não, hoje você é dono da pauta. Então, não fechou aquela hora, leva para casa e vai do carro, WhatsApp, se vira. Você tem que fechar. Meu Deus. Em jornal, você tem situações parecidas, porém, às vezes a pauta pode acontecer, a pauta pode aumentar. Eu vou te dar, geralmente jornal você consegue saber espaço que você vai ter. Fala, a sua matéria é meia página. A tua matéria é a página inteira. Tem frustrações? Tem, putz, olha, sua matéria virou uma coluna de 30 centímetros. Fala, pô, entrevistei um monte de gente. Ah, sinto muito. Não vai entrar mais foto. Ou acontece do contrário. Você preparou uma pauta, uma apuração pequena, alguém vem para você e fala, sua matéria vai ser página 3, vai ser página inteira, vai ter que aumentar. Aí é aquela correria, você precisa de mais uma fonte, precisa arrumar alguém, e a gente recorre a quem? Aos assessores, aqueles que você tem proximidade, sem celular, que sabe que não vai largar sua mão. Que te ajuda, né? Por isso tão corrido, gente. Às vezes a gente ajuda até uma pauta que não é nossa, por quê? Sim. A gente sabe que esse jornalista pode contar com a gente. Então, quando ele pede esse SOS, você fala, poxa, paro tudo que eu estou fazendo e vou ajudar. 1000 vezes a gente já fez isso, né, Zago? De indicar gente, de indicar especialista, indicar personagem, mesmo Sim. a gente não participando da matéria. E aí, Zago, fala aí um pouquinho da sua experiência com TV, de marcar, desmarcar, essa correria toda. Isso acontece, né? Eu até passo para algumas pessoas, né, que estão próximas, ou até ex-sócios e tudo, que as coisas não saem exatamente como prevê, né? Às vezes você está perguntando, poxa, mas era para falar sobre esse assunto, só que a equipe chegou lá e falou, cara, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai encaixar bem, isso aqui, pô, a gente ia fazer tal coisa, pô, vai ficar legal, e aí vai crescendo, né, a matéria, vai crescendo a participação, tudo, porque a gente vai sugerindo coisas que possam complementar, e ao mesmo tempo que também tem aquela coisa, você grava, chega lá no fim, de repente, falou, meu, estouraram a bomba não sei aonde, acabou e não vai sair. Por quê? Porque é um assunto que tem que ser falado naquele momento. A gente já entende isso, mas tem pessoas que estão no começo ou que falam, não, eu vim aqui, eu fiz e tal, e sabe, aí acaba não entendendo. A gente já calejado um tempinho, mas sabe que existem várias situações que são os factuais que a gente já sabe que são as prioridades, né? Então, às vezes, até a gente aguarda, pode ser que passe em outros momentos, né? Aquela matéria já foi gravada, de repente fica ali para um outro momento, já que foi feito tudo, já está tudo certinho, se ela não for
pontual, se ela não for aquela situação que perde o time, né, ela pode voltar em algum outro momento. Mas, assim, é difícil até a gente explicar isso, às vezes, para cliente, para pessoa que a gente chama para parar a vida dela e vir participar de uma coisa, tá naquela expectativa, quando é que vai passar, e de E repente não passa. o Putin resolveu fazer um negócio lá e aí complicou tudo. E assim, gente, TV, vou contar um segredo para vocês. Quanto mais tempo a matéria demora para ir ao ar, menor a chance dela ir ao ar. Exatamente. Principalmente se é um tema que ele estava quente, esfriando, né? Então, assim, você fez aquela matéria. Para a gente é muito frustrante, né? Porque você produziu, você entrevistou as pessoas pararam o seu tempo, né, para te atender. Se é televisão, então, poxa, lá, olha, 3 horas só pra você estar em casa. A pessoa vai te espera ali. Então, assim, a matéria hoje não foi ao ar, amanhã não foi ao ar. Quanto mais tempo passar, menor a chance da matéria não ir ao ar. E a gente fica até se questionando nisso, né? Porque é um tempo perdido e é um investimento também da Sim, emissora, né? De sim. deslocar a equipe, de editar, de deixar tudo pronto para depois não usar. E a gente fica se perguntando por que eles não usam isso em outro momento, ao invés de produzir novas matérias, né? Então, por que já não resgata essas matérias que já existem, né? Sim, para a gente é muito frustrante, porque você entra ali, você olha a lista de matéria ali, você vê o espelho do jornal, aí tem lá uma cor lá, verde, aí tem lá o tempo, aí você vê do verde, ficou vermelho, tá para baixo, que não vai entrar naquele dia, aí você olha, a matéria tá lá, fala, poxa, não vai passar hoje, outro dia você vai, subiu, começa a descer, aí começa, porque assim, o jornal tá no ar, e aí eles começam a mexer mesmo no ar. Você vê a matéria tá lá, segundo bloco, ela vai descendo pro terceiro bloco. Aí aconteceu alguma coisa, chamou, alguém entrou ao vivo, aconteceu alguma coisa ao vivo, aquilo vai caindo. Assim, pra gente é frustrante. É. E TV, talvez pela questão de imagem, né? TV sempre teve aquele glamour, a frustração de não aparecer a matéria da TV, ela é muito maior do que não entrar num site, num jornal. Sim, com certeza, porque todo mundo quer se ver na TV, né? As pessoas Avisa, contam, avisa né? a família inteira, As né, pessoas Dália, né, contam. Paula? Ó, uma vez eu tive uma matéria que era sobre assim que começou a vacinação de Covid para criança, né? Uhum. E daí a gente fez uma pauta diferente, que era assim, eram as crianças fazendo pergunta para um médico. Então a Ah, que gente legal. mandou, aí eu mandei as perguntas para cada mãe, a equipe foi lá gravar, as crianças fizeram a pergunta, e o médico em estúdio estava respondendo. Tinha fechado com várias famílias de um condomínio. Chegou lá, tinha um menino marcado com a pergunta. Só que aí o irmãozinho dele, tinha um irmãozinho menor, que quis gravar também. Só que o pequenininho era muito mais descolado que o irmão mais velho. Muito mais descolado. Chegou na hora da matéria ir ao ar, Foi o menininho. cortaram uma criança. Putz. Eram 6 crianças, cortaram uma criança e deixaram o irmãozinho, porque ele que nem ia participar da matéria. Vocês não imaginam a mãe Tadinhos. como me ligou, né? Ela falou: o meu filho tá aqui chorando. Hum. Ele deixou de dormir mais cedo, era habitual dele para ir para escola. Ele contou para todo mundo que ele ia passar na TV, ele ficou assistindo. Passou o irmãozinho, não passou ele. Putz, a gente não tem nem o que falar, né? A gente fica até sem Eu graça. fui lá para a chefe, eu falei, gente, preciso cortar uma criança. Como passou, pô, 10 segundos, deixaram a criança, não, aí cortaram. Aí o que que eu fiz? E sim, foi bem difícil administrar isso, né? Pais Sim. ligando, foi bem chato, né? O que que eu fiz? Logo em seguida, eu tive uma matéria de material escolar. Famílias que iam aproveitar um caderno estojo do ano anterior. Eu falei, gente, é esse menino da vacina. Vamos. E eu falei aqui, falei, grava esse menino primeiro. Aí eu falei pra mãe, falei, esconde teu filho pequeno. Falei, tranca ele no quarto. Tranca o caçula no Tadinho. quarto, põe só o maior. E eu coloquei várias observações, falei com o editor do jornal, falei, essa criança, ela não pode cair da matéria, senão o menino vai ter problemas emocionais, aí vai ter crise de ansiedade, e nós vamos ser culpados. Aí deu tudo certo, gente, ele foi a primeira coisa da matéria, ficou feliz mostrando o estojo dele, matéria escolar, ele ficou mais tempo no ar porque ele ficaria com a vacina de Covid, e o pequenininho não apareceu, eu falei, tranca teu filho, por favor. Gente, mas são saias justas que nós passamos, né? Inclusive como agente, como assessoria de imprensa, como agência, porque os clientes também nos cobram isso. Você fala, poxa, né, Paula, você é prova disso, viva disso, né? Eu desmarquei toda a minha agenda, eu falei com o personagem, não sei o quê, aí estava todo mundo aqui pronto para dar entrevista, a TV fala,
não podemos mais gravar, não vamos conseguir chegar. Aí você fala, putz, aí você fica até, tipo, o que que eu faço, né? Mas são coisas que fogem mesmo do nosso dia a dia, do nosso controle, porque o nosso trabalho é montar a estratégia e arrumar a oportunidade. Dali em diante, a gente reza e joga para Deus, porque tudo pode acontecer, né? Então, Sim. tudo pode acontecer. E muitas vezes o cliente tem essa expectativa tão grande, porque, principalmente TV, né? Que todo mundo quer se ver na TV, já avisou a família inteira. E eu sempre falo, gente, não avisa ninguém, deixa a matéria ir ao ar. Depois que ela foi ao ar, aí você fala, tá aqui, ó. Porque existe realmente essa frustração, e a gente fica com o coração na mão de pegar e falar, olha, não vai mais, né, acontecer essa matéria, não vai mais para o ar. E a Paula, né, Paula, conta a sua experiência aí com os personagens, com as emissoras aí de TV que você passou recentemente. Olha, uma coisa que eu nunca fiz foi desmarcar paciente para agendar a entrevista, porque eu sei que os imprevistos acontecem. Então, não desmarco a minha constante para marcar o imprevisto dos outros. Isso eu não faço. Ai, que Porque eu bom, acho que porque a eu gente. achei que você fazia isso. Não, não. Eu acho que a gente tem que contribuir dentro do que é possível, né? Ai, fico mais aliviada. Não, imagina. Agora, a questão dos personagens, eu acabava pedindo para pessoas aposentadas, que não tivessem que sair do seu horário de trabalho e que morassem relativamente perto e que também tivessem uma boa comunicação. Então, para que pudessem estar mais disponíveis, Sim. né? Mas ainda assim acontece, né? Então, hoje não vai conseguir, que pena. Não, mas quando precisar de novo, chama, então quer participar, né? Sim. Sabe, os clientes, né, eles pedem, né, para participar até, né? Pede poxa, mas dá oportunidade aí. Eu falo, sempre, a gente vai sempre ver o que estão precisando, qual é o personagem que precisa, qual é a história que precisa ser contada, para a gente ver quem que se encaixa no perfil, né? Mas eu tenho uma estratégia, até o pessoal me cobra sobre isso, principalmente na família, né? Eu não aviso nada de ninguém, falo, o dia que sair a gente mostra e tá tudo certo. Porque esses dias ficou para sair e não saiu, porque aconteceu esse monte de coisa aí, né, lá no Irã, sei lá, e aí não saiu a matéria. Aí minha mãe tá me cobrando, eu entro todo dia lá e não consigo ver e tal. Eu falei, mãe, acontece, o dia que sair, mas põe no grupo da família, então. Eu falei, tá bom, quando a Thaís me mandar, eu ponho o link lá e todo mundo vê. Eu Pô, também... mas assistir da audiência, pô. Ajuda a audiência a assistir. Exatamente, Aí todo mundo exatamente. assistindo, a família assistindo da audiência. É legal. Mas aí depois eu tenho que ficar, porque tem aquela situação que a gente está criando uma estratégia, Thaís, comigo, né? Da gente, aí eu mando mensagem para 70 pessoas, aí uma pessoa responde e fecha. Depois eu tenho 69 pessoas que eu preciso correr atrás para falar que não deu, já fechou com outra pessoa. E aí depois, sabe, aí tem toda essa. E aí no meio do trabalho, no meio dos clientes, no meio de todas as coisas que você está fazendo. Né? Então é complexo, e às vezes esquece de um, e a pessoa fala, pô, eu estava esperando aqui, que tal? Bem, essa parte já é complexa, né? Aí depois eu tenho que ficar avisando parente por parente, cliente por cliente, que a matéria vai passar tal hora, depois não passou, por que não passou? Eu também não sei porque não passou. E aí é uma confusão danada. Então a gente está tentando bolar um esquema aqui de ser mais assertivo nisso, para a gente não mandar todas as mensagens para todo mundo e depois sair desconfirmando com todo mundo que não precisa mais. Mas é um desafio. E existe também, né, o Zago falou dessa questão de mandar para todo mundo e depois vir respondendo, aí as pessoas respondem depois de 2 dias e falam, olha, eu quero participar. Não, já foi a matéria, já era na hora. E aí, o que eu oriento para o Zago, né, não manda mensagem, liga. Aquela pessoa que você tem mais potencial que vai, né, contribuir realmente para a pauta, já liga e já pega a resposta na hora. Não conseguiu aquela resposta, liga para o segundo, e aí vai ser menos frustrante também para administrar tudo isso. Porque quando esse personagem, principalmente o personagem, né, tem esse problema, quando ele chega para a gente dar a resposta, ele quer mudar a agenda da TV, ele fala, hoje eu não posso, mas pode ser na quinta-feira da semana que vem? Não, não pode, é agora, né? Pode falar, Paula. Era só levantar a mão para falar, eu faço isso. Agora não vai dar, mas pode ser outro dia. Não, mas o personagem é pior. A gente ainda, como especialista, a gente tenta, né? Mas o personagem, quando chega no personagem, a pauta já está fechada. Então, assim, o personagem não tem como pedir para a TV, principalmente, né, Jaque, para remanejar a pauta inteira do telejornal, porque ele porque quer assim, participar. A TV, cada telejornal tem as suas equipes.
E os horários das equipes são horários variados. Então, você tem um repórter que entra 8 da manhã, você tem um que entra às 10, você tem um que entra às 13, um que entra às 14. Então, quando você pega uma pauta, você vende uma pauta, vai vender a pauta que mais pessoas estão viajando de ônibus, porque o preço da passagem de avião está muito alta. Então, aí a pauta é aprovada e fala assim, já, quem vai fazer a tua matéria é o Fábio. O Fábio entra às 14 horas, então eu tenho que direcionar toda a entrevista, os entrevistados, para falar a partir das 14. E aí você encontra assim, ele entra às 14 horas, ele vai chegar, ele vai pegar o cinegrafista, ele vai passar para buscar o equipamento, ele vai ler a pauta, se inteirar, ele vem conversar com o produtor, falar, deixa eu entender a pauta, tem repórter que vem bater um papo com você antes. Então, aí você tem que considerar, aí você tem que montar um roteiro. Aí você fala, eu consegui uma família que vai viajar de ônibus, a Record para Barra Funda, essa família mora em Interlagos. Então, que hora que o repórter vai chegar? Aí você tem que olhar, vai dar 1h30, então tem que marcar essa entrevista aí, tal hora. Aí o especialista, que eu vi são economista. Pô, economista, dá para fazer online? Dá para fazer online. Para a gente é ótimo, para vocês também, que dá para fazer online, né? Sim. Se é presencial, então esse economista, ele está na Faria Lima. Então, primeiro passa no economista, para depois e você tem que calcular que a equipe tem que voltar para a redação para entregar, para editar a matéria. O repórter tem que gravar o off dele, tem que gravar o texto. Muito escreve texto no carro, mas ele tem que chegar aí para a salinha da Sonora e gravar o off dele, o texto dele. Então, você tem que calcular tudo isso. E encaixar os personagens trabalhando. Então, assim, todo dia assim, equilibrar vários pratos, né? Todo dia sambar conforme a música ali. Exatamente. E aí o cliente faz toda essa correria e ele fica perguntando, tá, mas o que eu vou ter de resultados nisso? Eu vou vender mais? Né? Tem muitos clientes que pensam nisso, porque eu estou contribuindo, eu estou passando esse conteúdo para frente, mas o que isso impacta no meu negócio? Então, Paula, o que as entrevistas impactaram no seu negócio? Vamos falar que eu entrei, não foi para vender. Eu entrei para falar. Lembra que eu falava que eu queria falar? Eu queria passar coisas adiante. Então, a venda começou a acontecer sem ter procurado isso. Então, o que vem? Eu não vendo uma coisa de sedução e de comércio mesmo. Eu vendo uma questão mais de consciência a respeito da saúde. E se você for pegar o que tem mais hoje seguidor no Instagram, no YouTube, é o mercado da sedução. Então, para mim, a minha procura ainda muito mais boca a boca do que relacionado à mídia. Mas o que eu queria fazer, que foi para isso que eu contratei a Thaís, que era para falar e aumentar divulgação, check total. Que bom. Zago, quer falar um pouco da sua experiência? O que a mídia traz de resultado para você? Eu acho que ela traz a possibilidade de você ter voz, né? De você passar aquilo que você quer da maneira que você entende e você conseguir basear isso para as pessoas entenderem um ponto de vista que às vezes é diferente do que já tem por lá corriqueiramente. Então você consegue explanar suas ideias e consegue também formar uma opinião em relação, no meu caso, ao comportamento dos cães, como deve ser tratado, os ideais, né, que eu tenho. Então você ganha muita voz e ganha muita autoridade nesse sentido. Sim, com certeza. E eu acho que cumpre um papel, né? Por exemplo, quando você está numa TV aberta, se você falar assim, olha, vou falar uma coisa aleatória que eu não sei. Não grita com o cachorro se ele derrubar, sei lá, outro pó de água. Não grita com ele. E aí a grande massa fala assim, olha, eu vi ontem no jornal, um profissional, ele falou que não é para gritar. Então, você está contribuindo também. Né? Além de você levar sua voz, você tem um papel, você está contribuindo, né? Assim como a doutora Paula, né? Falar, sei lá, não deixe de usar o filtro solar de manhã, né? Tem que aplicar a cada X horas. A mensagem fica, as pessoas vão falar, olha, eu vi, a doutora falou ontem, ó, eu não posso, ó, tem que reaplicar. Então, é legal, é importante, é legal isso, as pessoas aprenderem também. Porque muitas pessoas não têm acesso a um adestrador, não têm acesso, infelizmente, né, dermatologistas, as pessoas não têm, a grande maioria não tem fácil acesso, tem pesquisas que mostram isso, né, então, assim, é muito bacana que uma reportagem consiga levar alguma coisa, construir
ajudar numa prevenção, num cuidado, é muito importante isso também. É interessante essa que você falou da contribuição e da prevenção. Recentemente, acho que a última entrevista que eu dei, né, foi a respeito do melanoma de um menino de 17 anos em Minas que morreu por causa desse melanoma atrás da orelha. E foi a coisa mais triste sobre a qual eu tive que falar, assim, né, recentemente. E ali ficou uma orientação, mas muito associada ao luto. Então, sabe quando você vira e fala assim, puta, você não consegue passar a informação? Porque eu estava cheia de carga emocional, eu não sei o quanto que a pessoa que ouve consegue absorver, né? Mas com certeza as pessoas falam, eu tive tinha um ex-namorado que ele ignorou por anos uma pinta nas costas. Quando ele foi resolver ver essa pinta, ele já tinha metástase. E ele faleceu. Tinha metástase, assim. Ele sempre ignorou uma pinta. A mulher fala, essa pinta lá, não é nada aqui, deixa ela aqui, tá comigo há anos. Era um câncer e ele morreu. Então, assim, infelizmente, tragédias, elas levam, sim, a mensagem. Não sei se vocês lembram, quando o filho do Lula morreu, supostamente era meningite, teve uma corrida para vacinar a criança de meningite. Esgotaram vacina, Santa Joana não tinha, Promata não tinha, ninguém tinha, foi um sábado de caos, não tinha vacina de meningite. Isso. Então, às vezes, o caos, a tragédia, ela move, sim, ela mobiliza as pessoas. Meningite é uma coisa assim, gente, meningite é uma coisa que as pessoas têm, entra em desespero, sai correndo, sai desesperado. Então, esse caso que você comentou, né, da jovem de 7 anos que morreu, com certeza tem muita mãe olhando se a criança tinha pinto, olhando alguma coisa, procurando. Com certeza. Acho que o bastante interessante também da mídia é que o alcance é tão gigantesco que para alguém vai servir, cara. Sim. Alguém está preocupado, alguém está vivendo aquilo, ou tem alguém próximo que está vivendo essa situação lá ali, no caso da saúde, diversas especialidades, também na questão com o cão. Então, tem várias pessoas passando por aqui que se identificam, e aquilo serve para muita gente, porque o alcance é muito grande, é muito. Sim, com certeza. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que sai completamente do assunto, mas é uma curiosidade que eu já estou há um tempinho. A gente tem hoje, vocês falaram, especialmente a Jaqueline falou, e uma matéria que sai numa Exame não é a mesma matéria que sai no, sei lá, na Tribuna. São canais diferentes, né? É a mesma coisa em mídia social. Tá? O conteúdo que você coloca no YouTube é diferente do que você coloca no LinkedIn, que é diferente do que você coloca no Instagram. Isso posto, em um mundo que as pessoas querem aparecer na TV, como a gente falou aqui, né? Tem que aparecer, não necessariamente isso vai te levar ao seu objetivo, né? Vai te fazer ganhar dinheiro, ter mais credibilidade, ter mais autoridade, depende muito. A mesma coisa acontece em mídia social. Tem muita gente que tem muito seguidor, mas seguidor não paga boleto. Então isso não quer dizer nada, isso quer dizer só que você tem seguidor, ponto. Como é que funciona hoje para vocês? Eu vou perguntar para a Thaís e para a Jaqueline, queria a opinião também, tanto da Paula quanto do Zago. No mundo de mídia social, como é que vocês fazem as pessoas olharem para a imprensa? Falar assim, você vai sair no rádio, você vai sair na televisão, você vai sair no jornal. Deve ter cliente que fala assim, o que é jornal? Né? Nunca botou um jornal, nunca sujou a mão com o jornal. Como é que funciona essa dinâmica para vocês, profissionais, e para vocês, clientes? Como é que vocês sentiram de mudança no negócio de vocês depois que começaram a trabalhar com assessoria de imprensa? Os clientes já chegam com aquela visão que ele já é autoridade porque ele tem uma conta no Instagram com 50 milhões de seguidores, né? Então, ele já acha que ele não precisa de mais nada na vida. O que eu sempre falo é o seguinte, o Instagram dele é uma casa alugada. Se amanhã resolverem tirar a conta dele do ar, o que ele faz com a autoridade que ele tem? Agora, se ele tiver um trabalho de reputação mesmo, né, essa visibilidade se propaga. Então, se você der um Google, você acha o nome dele espalhado pela internet. Você vê uma matéria na TV, uma matéria no rádio, enfim, você consegue rastrear esses conteúdos. E esses conteúdos, eles são orgânicos. Então, são veículos de comunicação que deram espaço para você, como fonte, falar sobre o mercado que você atua, sobre o seu negócio. Então, você tem essa credibilidade que tem uma imprensa querendo falar com você gratuitamente. Então, alguém falando sobre o seu negócio, sobre você,
tem muito mais valor do que aquela ação que você mesmo patrocina, que você mesmo investe. Eu tenho duas coisas para falar de Instagram, tá? Uma sobre fonte. Quando alguém recebe a fonte, quando eu recebo o Instagram daquela fonte, que eu vou futuramente entrevistar, vou pautar, eu vou correndo, vou olhar, eu vou clicar, eu vou abrir. O que que eu vou ver? Eu não vou olhar seguidores, eu vou olhar o conteúdo que ela posta. Se ela fala, se é TV, eu vou ver o vídeo, se ela fala bem, se ela fala com propriedade, se ela domina o assunto que ela está falando. Se ela não é muito técnica, porque às vezes a pessoa ela entende muito do assunto, ela não consegue conversar com os leigos. Ela fala como se estivesse dando aula para alguém, né? Então a gente olha muito isso, o conteúdo que ela posta, o domínio que ela tem do assunto, se ela fala tecnicamente ou não, se ela consegue falar de maneira para o público leigo entender. E outro ponto que eu vou falar de Instagram, de influenciador. Nós, jornalistas, perdemos muito espaço em coletivos de imprensa, em eventos para influenciador. Sim. Tem uma amiga que ela tem uma colega de uma revista que ela fala assim: eu não vou em evento, chega lá, tem uma menina de 20 anos, com um birote, com um batom vermelho carregado na boca, sabe, ela falou, não, eu não vou, eu não vou nesse evento, ela falou, desculpa, eu me recuso. E assim, a gente perde cada vez mais espaço. Assim, cada Exatamente. conta é o mercado que existe, ok, eu acho que eles levam sim, sei lá, se você tem um evento lá de batom, você tem influenciadores lá que eles vão conversar com o público que uma marca precisa, que às vezes um anúncio numa revista, o cara vai passar, folhear a revista e não vai nem olhar, e o cara gastou lá 70 mil reais lá num anúncio numa revista e não vai vender batom. E ele faz um evento lá, coloca 5 influenciadoras ali que elas vão passar o batom, vão fazer um post, um stories ali e vai vender batom. Mas pra gente é complicado. São estratégias diferentes, né? Sim. Então, quando eu falo com um cliente qual é a imagem que ele quer passar no mercado, aí sim a gente vai optar por um conteúdo de valor, né? Reputação da imprensa, ou blogueirinhos, influencers, estratégias de visibilidade apenas. E aí é o caminho. Como tem muitos, né, profissionais que têm PhD, têm mestrado, etc., e que estão fazendo dancinha no TikTok e acham que está ok. Então, assim, poxa, né, você investiu pra caramba na sua carreira, formação científica e tudo, e você está fazendo uma dancinha assim, né? Então, tipo, o que você quer, né? O que você quer passar para o mercado? O que Com você... donut, né, com a rosquinha, com donut ali. Também, tipo, é uma opção, é uma escolha, né? Opte por aquilo que vai te fazer feliz e que você quer seguir. Então, se você quer ser a influencer, a blogueirinha e tal, não vai fazer assessoria de imprensa, porque ali na assessoria de imprensa é conteúdo de valor mesmo. Então, assim, você vai ter que se debruçar em assuntos, às vezes, que você precisa entender o que está acontecendo. No caso, né, Paula, do melanoma, do menino. Então, poxa, o que aconteceu com esse menino para eu poder dar a minha opinião como profissional em cima disso, né? Então, você não vai poder ser raso. Então, é uma consciência do que você quer passar para o mercado em diante dessa situação. E aí tem muito essa questão também, que quando, né, a assessoria não funciona, né, de quem que é a responsabilidade. Então, o que a gente precisa falar? Tipo, o que é funcionar e o que não é funcionar? Qual é a expectativa que esse cliente tem para dizer que o trabalho de assessoria de imprensa não está funcionando? Se ele está nessa linha do influencer, do blogueirinho, ele realmente não vai ter estratégia de assessoria de imprensa funcionando. Agora, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é da agência, em primeiro lugar, em fazer realmente uma imersão nesse cliente, quando ele contrata o trabalho, e traçar o plano de comunicação dele. E ali já bloquear todas as possíveis situações que possam frustrá-lo, né? E orientá-lo, né? Passo a passo. O que a gente vai encontrar pelo caminho se a gente fizer dessa maneira? Assim, 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 olha, você vai dar entrevista para esse veículo tem o Porsche assim, assim, assim. Então, você precisa se portar da maneira adequada para atender os critérios editoriais desse veículo. Então, existe essa troca, né? Eu sempre falo, a comunicação é uma via de mão dupla, né? Ninguém se comunica sozinho. Então, não é uma responsabilidade só de uma pessoa. É sua também como cliente de compartilhar os seus desejos e as diretrizes do seu trabalho, porque se você muda a rota, né, do seu trabalho e não avisa a sua assessoria de imprensa, o trabalho nunca vai coincidir.
Tem umas coisas em TV, gente, são detalhes, parecem detalhes que às vezes a pessoa não pensa na hora, mas assim, derruba a pauta, derruba o entrevistado, e o produtor só não é chamado de santo, porque não viu isso na hora. Por exemplo, vestimenta, Vestimenta, né? eu sempre falo isso. Olha, gente, decote não dá. Para homem, se é camiseta, que seja uma polo. Camiseta regata, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O fundo que a pessoa tá, né? Às vezes o cara tá na quina, tá a janela e tem uma quina da porta, tem um quadro atrás, sabe? Tem um monte de imagem, tem um monte de coisa, sabe? Aquele fundo que é confuso, aquele monte de informação, isso prejudica. Na época da pandemia usava-se muito, né? Era muito Teams, era o Google Meet, era Zoom, e eu acho que é o Teams, não, acho que é o... Ai, gente, peraí, qual que é o... Me ajuda a lembrar, não é o Google Meet, né? Acho que é o Teams, que você escolhe aquele fundo, que você pode escolher o fundo, escritório e tal. Gente, aquele, não sei como é que, não sei se acho que aprimorou, mas lembra que no começo a pessoa se mexia, parecia que ela estava saindo do planeta, que ele ficava, né? Tinha aquela. Gente, uma vez a pauta caiu com uma fonte super séria, porque a mulher se mexia, aquela imagem mexia, e toda executiva. Ela deu um esporro, ela deu um barraco. Ela falou assim, gente, olha isso, a mulher parece estar saindo do planeta, tá numa galáxia, assim, sabe? Que ela mexia, aquela imagem mexia, aquilo tremia de novo, e a matéria por causa disso. Teve uma outra entrevistada que estava assim, com um decote, com um decote muito... Imagina, gente, a Record é uma emissora super religiosa, né? Tem vários temas que a gente pode falar de divórcio, pode falar de várias situações lá, e a mulher com decote, assim, sabe? A matéria caiu, deu uma confusão, porque a matéria precisava ir ao ar, foi atrás de outro médico. Camiseta com marca. Assim, os cinegrafistas já estão acostumados já. Ele chega lá, o cara tá com uma camiseta, ela cita lá o nome, sei lá, Coca-Cola. Ele tenta ali, sabe, desfocar, tenta dar um jeito ali, né? Mas, assim, às vezes é difícil, né? Alguns cinegrafistas, eles já têm lá o jeito, mas se puder evitar, melhor, gente, sabe? Camiseta, roupa neutra. Eu sempre falo para os clientes, né? Quer ir com seu uniforme, né? O Zago até usa o uniforme dele da Zago Adestramento. Pode ir. Se o cinegrafista pedir para você trocar, tem uma segunda opção de uma camiseta mais neutra, né? Então, você pode fazer jogadas, né? Porque tem emissora que não liga para a marca, Que não que ela acaba liga, ela divulgando. deixa ali. Por exemplo, O SBT até fez um close nas mochilinhas do Patinhas Urbanas, né, Zaga? E ficou um tempão filmando as mochilinhas e foi pro ar isso. Então, eu não posso falar para o cliente que nunca vão filmar a marca, porque filma. Só que, se o jornalista pedir para não ter a marca, aí você tem que ter um plano B para não mostrar a marca. porque às vezes quem passa, por exemplo, assim, hospital, vai gravar no hospital, não vão colocar o nome do hospital no fundo, não vão colocar hospital Sim. X, não vai colocar, mas o que que você faz? Fala assim, olha, põe um jaleco. O jaleco tá ali discreto o nome ali, Sim. sai, entendeu? Porque o cara não vai ali, o jalequinho passa o nome um pouquinho, você dá o telefone. Porque eu, assim, aí eu tenho uma opinião. Eu acho que para quem está assistindo pro leigo, ele fica muito feliz assim, olha, esse médico é da USP, olha, esse médico é do hospital tal, esse médico é do Sírio-Libanês, esse médico é do Einstein. Ele gosta, é uma reputação, né? Só que a Record corta, coloca assim, infectologista. Esse infectologista, o hospital em São Paulo, diz que, eu falo, gente, eu procurei ele porque ele é desse hospital. Por que não dizer que ele é do hospital? Eu acho isso errado. Mas eles falam que o comercial vem em cima. Cai de pau em cima. Eles têm essa coisa de não conflitar com o comercial, Sim, porque eles estão fazendo um merchandising, né? Então, sim, a gente mas tem eu que... acho, mas é bem discutível, eu sempre argumentei isso, mas eu estou procurando esse economista porque ele é da FAP, ele é bom porque ele é da FGV. Por que não acreditar? Nem que Sim. seja no GC ali, médico da economista da faculdade. Eu sempre discuti isso, mas a gente sempre a gente leva, voto vencido. O que eu oriento para os clientes tipo, na hora que o interessado, né, quem estiver assistindo a matéria, a reportagem, quiser procurar você, vai jogar no Google e vai te achar. Então, isso daí é o de Ou menos. procura produção também, às vezes acontece, de procurar, falar, eu queria o contato de reportagem e tal, o telefone para mim acontece bastante, a gente passa numa boa. Ah, que bom. E aí tem também aquela questão, né, que todo mundo acha que pode ser pauta de imprensa, e assessoria de imprensa não é para todo mundo, né, Jaque? Sim, com certeza. Nem sempre
algumas situações, certo tipo de produto, aquilo não vai passar, gente, não vai passar. Eu recebi um release, gente, horrível ontem, que era assim, uma influenciadora que ela passou sangue menstrual no rosto, no skincare, e teve uma reação na pele. Aí a foto que vem no release, ela com o rosto vermelho, manchado. Então assim, falou, gente, pra quê? Qual a necessidade disso? Quer aparecer? Ela quer viralizar? Qual a necessidade disso? Falou, gente, tá perdendo tempo. Perdeu o tempo dela, dessa exposição, tá perdendo tempo da agência, né? Então, assim, é preciso ter um bom senso, mas tanto da agência, fala assim, não, desculpa, eu não trabalho com esse tipo de pauta, desculpa, olha, eu não faço esse tipo de trabalho, não vou te atender. E o que eu sempre falo para os clientes é, você tem informação relevante que Sim, impacta a sociedade e o mercado que você atua? Você tem um negócio estruturado? Seu negócio já funciona? Porque se ele está em construção, a gente não tem pauta para sim, divulgar. sim. Então, por isso que a assessoria não é para todo mundo. E aí, Paula e Zago, o que eu gostaria que vocês falassem agora? Um conselho para quem está pensando em investir em assessoria de imprensa, baseado na experiência de vocês. Né, Paula, o que você daria de conselho para essa pessoa? Acho que eu vou linkar um pouco com a pergunta do Edu. Se você quer seduzir, se você quer vender milagre, se você quer coisas instantâneas, você não quer um veículo sério. Então, procure outra agência. Legal. Zago, o que você falaria? Sobre esse assunto, acho que é interessante, porque são dois canais que, ao meu ver, são dois canais tão diferentes, mas eles podem se complementar. Porque às vezes, se você tem uma audiência muito grande, vamos supor, no Instagram, você vai conversar, aliás, não tão grande assim, você vai conversar somente com o seu público. Né, porque as pessoas, de repente, já está acostumada a ouvir o que você tem para falar. Mas quando você vai para uma grande mídia, você está isso diversificando demais. Pessoas que se interessariam por aquele assunto, que precisam daquele assunto, mas que não fazem parte do seu público. Ou seja, você consegue atingir outras pessoas. E tem essa coisa também, do Instagram, da sua rede social, você coloca o que você bem entender, estando certo, não estando errado, fazendo um desserviço ou não, você põe o que você quiser. Por isso que para mim é complicado eu achar que uma pessoa é autoridade só porque ela está lá. Porque ela põe o que ela quer. Então, se ela souber falar muito bem e ela parecer que ela tem autoridade, que ela domina aquele assunto, ela pode estar falando uma coisa que não é tão boa assim quanto ele está vendendo, mas é o canal dele, então ele pode colocar o que quiser. Agora, quando você vai para uma grande mídia, aquilo é meio que filtrado, se aquilo faz sentido, se aquilo tem uma razão de ser, se aquilo é exatamente assim. Então, eu acho que isso valida tanto e você acaba complementando. Às vezes você pode colocar até essa informação, essa matéria, esse link da mídia, da grande mídia, dentro do seu próprio Instagram, para você, né, da sua rede social, para você validar, inclusive, aquilo que você está falando, que você fala lá, o que você fala aqui, como até a Jaqueline falou, que ela procura saber se faz sentido aquilo que ela vai falar aqui, se é aquilo que ela fala no dia a dia, se ela tem, de fato, conhecimento daquele assunto, né? Então, acho que é bastante interessante. Essas duas mídias, eu acho que para mim, elas se complementam, elas podem servir para complementar bem. Exatamente. E é o que eu sempre falo para os clientes, vamos potencializar os resultados que vocês conquistaram na imprensa. Vamos divulgar, colocar isso numa sala de imprensa do seu site, divulgar isso no seu LinkedIn, no seu Instagram, coloca esse material como argumento de venda, né, do time comercial, quando é uma empresa mais estruturada. E aí, Edu, acho que é legal você também dar a sua opinião do lado de lá, né, você que trabalha com o departamento comercial, com as vendas. Como que vocês lidam com essa necessidade, né, de mostrar que o cliente tem essa reputação e essa autoridade? Bate muito o que a Paula falou. Concordo com o Zago, acho que são coisas que se complementam, mas a Paula falou muito bem. Quando você pega um canal como o Instagram, só você ver dentro da nossa área, da minha área de marketing, a quantidade de besteira que é falada, a quantidade de idiota que tem e que vende muito. Porque vende para um público que é desqualificado, que é despreparado, mas a pessoa fala bem, se comunica bem. Né? Mérito dela. Só que ela não se cria na imprensa. Então você não vê esses influencers que vendem o problema para depois vender a solução. Você não vê essa pessoa sendo entrevistada no jornal de noite. Você não vê ela falando numa coluna de jornal, porque ela não tem o que falar. Ela não tem
eu não vou nem falar calibre, ela não tem conteúdo para comunicar. Então, quando você tem esse posicionamento na imprensa, eu acho que é um argumento de venda fortíssimo, fortíssimo. Desde que, obviamente, também você tome o mesmo cuidado se deveria tomar em qualquer lugar com que você fala, em ter fonte fidedigna. Isso aí que você falou, Jaqueline, eu nossa, já peguei muita gente nesse golpe. Não, isso daí disseram. Quem disseram? Não, disseram numa informação. De onde? De onde que é a fonte? Aí você começa a procurar, você vê que a fonte não existe. Que é uma mentira repetida há não sei quantos anos que alguém falou, sabe o manga com leite? Continua sendo a mesma coisa. Então eu acho que é muito válido você ter, eu acho que funciona muito bem. E tem um caso que eu acho que ilustra bem de uma cliente que eu passei para a Thaís há uns anos atrás. Ela não conseguia crescer, uma advogada não conseguia crescer o escritório dela. Foi só trabalhar com assessoria de imprensa que ela explodiu. Ela estava tentando crescer no Instagram, o público dela não está no Instagram. O público dela está na grande audiência. Exatamente, é a análise do perfil, né? Exato. Pessoal, estamos chegando ao fim. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês que estão assistindo, passaram já por alguma situação dessas aí de imprensa? Me conte um pouco. Não, Paulo? Eu já passei a situação de ser entrevistado, de falar uns 10 minutos e aparecer só aqui no jornal. 20 segundos, né? Falar, e ele disse que toma 20 café. segundos? Você fala, eu tomo 20 café. segundos. Esse é clássico, né? Você dá uma aula e edita tudo. Você fala e no final aparece você fazendo assim, café, acabou. Né? Isso é clássico, né, Zago? Já está descolado Tá disso, tudo né? bem. Eu quero falar uma curiosidade que aconteceu sobre essa última reportagem. Uma paciente minha me escreveu falando assim: ai, meu filho te viu na TV, na reportagem e tal, que bacana. Eu falei, porque para mim ele estava morando fora do país. Ah, mas ele assistiu de lá? Não, ele está preso. Ele assistiu no presidiário aqui no Brasil, não sabia que ele estava preso. Então, às vezes, chega num público que você não faz ideia que vai acontecer, né? E sempre tem alguém que te conhece assistindo, que alguém tira foto assim da televisão. Olha, te vi, isso, que interessante. Que legal, né? E você teve até uma situação, né, Paula, de um conflito familiar, né? Eu tenho um lado da família, todo brigado. E aí, quando eu escrevi esse livro sobre o burnout, eu falei muito sobre os padrões familiares, as coisas que se repetiram e que facilitaram com que eu ficasse doente de novo. São pesos que você vai carregando ao longo de gerações, né? E aí, uma tia minha assistiu essa entrevista na CBN, se eu não me engano, e aí a minha prima entrou em contato comigo e fazia anos que a gente não se falava, porque minha tia e minha mãe estavam brigadas, sabe? Aí os primos brigaram também, então a família uniu. Minhas tias continuam sem se falar, mas eu vejo minha prima, vejo os filhos dela, vejo minha tia, falei, bom, cada um então que se vire agora, né? Tá vendo? A assessoria de imprensa dá um plus aí. Legal, Emerson, quer compartilhar alguma ideia, alguma coisa que você vê no seu dia a dia? O que eu vejo é que, como vocês falaram, né, os clientes, eu faço a parte de mentoria empresarial e o cliente sempre tem uma expectativa muito grande, né? Eu tenho um cliente que ele é do mercado de áudio e vídeo e ele quer investir nessa questão da autoridade. Primeira coisa que ele pensa Aliás, é a palavra do momento. Como né? que eu vou sair na Veja, né? Então, é justamente essas expectativas que às vezes a pessoa não consegue calibrar nem. E aí entra muito no que eu converso com os clientes em um outro aspecto diferente do de vocês na mídia, né? Às vezes o cliente vem, mas ele realmente ele não sabe o que ele quer, o que ele precisa. Também. Então, às vezes ele vem por um motivo e aí você entrega o que ele precisa e tá tudo certo, aí vai ter um case de sucesso como a Paula, né? Como acaba Zago, se prendendo, né? E é isso. Eu acredito muito nisso, né? Eu estava fazendo uma reunião de negócio com uma pessoa que atende várias pessoas da mídia e no mercado de alto padrão, e ele estava falando justamente isso. Cara, como que eu faço para sair em grandes veículos, né? A preocupação dele não é
assim, de construir a autoridade, é tipo de ser lembrado como construtor da Caras, né? Coisas Já saindo, fazendo gol, né? Já exato. chegar fazendo gol. Então, eu acho que o grande desafio, principalmente para o empresário que quer ter visibilidade na grande mídia, é calibrar a expectativa. A grande mensagem que reforçou do que eu já converso com eles é isso, é calibrar essa expectativa. Exatamente. Se alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentáriozinho que eu acho interessante, que algo que eu não sabia que me deixou... Eu achei interessante, eu não sabia que tinha isso por trás, que é a linguagem que a mídia utiliza. Né? Então, às vezes, eu queria atingir, eu queria chegar em algum lugar na mídia, mas falando de uma forma, e teve uma vez que um produtor entrou em contato e justamente ele perguntou, eu falei tecnicamente tudo aquilo que ele queria ouvir, falou, tá, mas eu preciso que você fale isso de uma outra forma, você consegue falar de uma outra forma? E aí eu fui falando, eu falei, poxa, ele queria saber se você entendia, aí eu coloquei tudo, ele falou, pô, mas você quer? Aí ele falou, não, eu quero que você ensina, que você esteja falando com uma criança de 10 anos. Uhum. Eu falei, entendi. E aí eu fui e falei, se eu falar assim, acho que o cara vai falar, isso aí não entende nada. E aí eu fui entender, né, isso aí eu fui pegar depois com a Thaís, trazendo, então eu passo para ela, né, a gente faz a nossa reunião e eu passo aquilo que é interessante, né, o meu ponto de vista daquilo, mas ela vem com o assunto para fazer, eu acho que é a release que chama, né? Isso, release. E ela vem, mas ela fala, então, tem que colocar dessa forma. Então, normalmente eu falo, né, eu gravo o áudio e ela coloca aquilo na linguagem que precisa ser para fazer sentido, né, com o público que vai assistir aquilo, que vai interessar. Então, eu acho interessante que tem uma linguagem diferente e você precisa saber se comunicar nela para você atingir cada público, né? Um exercício que é bom você fazer assim, como é que você contaria isso numa mesa de bar ou num almoço domingo com a sua família? Sim. Ou pro porteiro do seu prédio. Como é que você contaria para ele isso, entendeu? Você não vai, automaticamente, você não vai usar uma linguagem técnica, né? Porque você precisa explicar essa informação para que todos entendam, não só aquela pessoa que acompanha o seu trabalho, que sabe da sua área de atuação. Então, tem que ser uma linguagem universal, né? Tem que ser uma linguagem que chegue para todo mundo. E a gente que frequenta muita feira, né? Muito evento, né, Jaque? A gente está acostumado de estar na sala de imprensa e chegar um cliente, um expositor, e joga lá meia dúzia de flyer e acha que o jornalista vai se dar o trabalho de pegar aquele flyer, decodificar toda aquela informação para se interessar em fazer uma entrevista com ele. Mas, imagina, o jornalista nem pega aquele material e se cair na mão desse jornalista, ele pega e joga na lixeira. Então, vai embora cheio de panfleto, cheio de folheto, né? Joga na primeira lixeira que ele encontra, né? Joga na primeira lixeira que encontra. Então, se ele não receber o material no formato certo, que dê os insights para ele falar, poxa, isso é um assunto legal, seu material não é relevante. É aí que entra a estratégia da assessoria de imprensa. Então, fazer a reunião que a gente faz com vocês, né, Paula e Isago, é saber o lado de vocês, o que eu tenho de informação que eu posso decodificar e levar isso para a imprensa para a gente emplacar a matéria para vocês darem entrevista. Pessoal, muito obrigada. Camila, gostou? Primeira vez aí que você participou? Gostei muito, achei muito interessante, assim, trazer vários lados, né, de todo esse processo. Muito legal, parabéns. Legal, então. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. A gente tenta, né, manter em uma hora aqui de papo, mas hoje estendeu um pouquinho mais, mas acho que valeu a pena, né, porque a gente tinha mais convidados do que o normal, né, então a gente estendeu aí para a gente poder ter toda a visão do processo. Então, acho que é importante a gente ter 2 clientes que usam a ferramenta, né, a Jaqueline que é imprensa, eu como agência, o Edu como marketing e vendas, para a gente poder contribuir para o negócio de vocês, né? Então, quando vocês forem pensar em uma estratégia como essa, já sabe o que vem pela frente, né? Foi bem elucidativo. Bastante coisa. Agradeço aí pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Gente, obrigada, viu? Boa noite, viu? Tchau, tchau. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, bom descanso.